so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Chair. E hoje nós estamos com uma Pod Chair aqui do lado, Dani Costa, e nós iremos falar sobre o Setembro Amarelo. Então nós também queremos contribuir para essa prevenção do Setembro Amarelo, onde a gente fala sobre suicídio, né, e essa prevenção. E a Dani vai aqui contar pra gente um estudo. E a Dani vai contar aqui pra gente o caso dela, a história dela, para ajudar nós mulheres a sair disso, né? Como prevenção. Fala, Dani. Olá, gostosas, gostosos, né? Tudo bem, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, com um pouquinho, não que os outros episódios não foram, hein? Mas um pouquinho a mais de seriedade. Vamos deixar um pouquinho nesse momento, nesse tema tão pesado, tão forte, a dança, e falar sobre o Setembro Amarelo, que inclusive o meu episódio, né, do ocorrido aconteceu justamente em setembro de 2023. E vamos falar um pouquinho, né? Hoje eu consigo falar com toda leveza, né? Sem nenhuma dor, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, né? Sem nenhum peso. Eu consigo falar, explanar isso com mais segurança, propriedade, para falar aqui com vocês sobre esse assunto tão delicado, que deveria ser abordado todos os dias, todo minuto, toda hora, porque infelizmente o índice cresce a cada dia, a cada minuto. A gente não tem noção de quantas pessoas cometem esse ato todos os dias, todo momento, seja ela rica, pobre, alta, baixa, magra, gorda, branco, preto, né, gêneros, apesar que existe um índice maior aí entre os homossexuais, infelizmente, né, mas é um outro tema, mas a gente tá abordando aqui sobre realmente o Setembro Amarelo, que engloba todos, né, todos mesmo. Então, bora bater esse papo aí. E quando a gente fala dessa prevenção, a gente tem que entender muitas vezes o que está acontecendo, né? Qual que é a causa, qual que é o problema para a pessoa chegar a pensar, chegar a de fato fazer. Porque não adianta a gente falar disso depois que já foi. Então a gente tem que prevenir isso. E a Dani vem com a história dela, que graças a Deus ela não fez, né? Ela não chegou a fazer, chegou muito próximo, mas não chegou a fazer isso, porque senão isso não estaria acontecendo. E a gente entender que, de repente, um desafio, uma dor, um trauma, ou qualquer problema que você esteja passando, ele passa, ele ameniza, ele pode doer, mas é um período, né? E a Dani vai explicar o caso dela aqui primeiro pra gente. Dani, como que você chegou nessa vontade, nessa vontade, nesse sentimento de que a vida não fazia mais sentido pra você estar aqui? Antes de qualquer coisa, eu vou dar uma explicada aqui boa pra vocês. A gente sempre inicia, né, com com uma frase para as nossas convidadas. E hoje eu que vou fazer essa pergunta pra mim mesma. Quem sou eu, né? E quem é a Daniele? E eu vou primeiramente falar da Daniele antes de setembro de 2023 e hoje a Daniele, né, 2024. Ela era uma mulher auxiliadora, mãe, né, hoje com 39 anos. Sou mãe de um menino de 21
Tive uma filha que faleceu aos 15 dias de nascido, hoje ela teria 12 anos. Sou uma pessoa totalmente dedicada, personalidade forte, determinada, não vou dizer amorosa, mas auxiliadora, né? Que eu não sou muito, mas eu sou auxiliadora. Eu dou o meu melhor sempre para tudo e todos que eu vou fazer, aos que estão ao meu redor. Mas ela tinha essa necessidade, essa gana, né, de ajudar. Passei por várias situações na minha vida, várias situações. E dentro delas eu sempre me levantava. Eu sempre falava, não, bora lá, Daniele, bora lá, nada pode te abater. Vai, vida que segue, a dívida tá na porta, né? Então sempre tive essa entonação de vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Nunca me rebaixar, nunca me coloquei numa posição de vítima, né? De coitadinha, isso, aquilo, nunca. Eu não me permitia isso. Algumas pessoas aqui vai meio que se espantar, porque eu nunca falei isso, assim, abertamente. Algumas pessoas sabem, mais íntimas. Já sofri abuso sexual, né, na minha infância, na minha adolescência, né, infância para adolescência. Minha família mesmo não sabe, mas enfim, vão saber agora, se assistirem, né? Perdi minha mãe aos 16 anos. Depois eu me casei com 18, né, tive meu filho, casei com 18. Tive um relacionamento aí, um casamento de 12 anos, totalmente abusivo, né, totalmente tóxico. Dentro desse casamento foi onde eu perdi minha filha, né, tive mais 2 abortos, mas sempre levanta. As pessoas não me permitiam nem sofrer o luto, né. Então, mesmo assim, levanta, vamos lá, bola pra frente, né? Você é guerreira, você é forte, você é a Xena, né? Só faltou isso. Colocar no meu sobrenome. E vamos lá. E eu tive um divórcio bem conturbado, né? Então, passou esse divórcio. Posteriormente ao divórcio, 5 anos depois, eu tive câncer, né? Você se abalou no câncer? Não. O médico falou assim, você tá bem? Eu falei, tô, só quero resolver. E foi tudo bem, foi tudo muito bem resolvido, só queria resolver aquela situação. Fiz o tratamento do câncer e tal, não me abalei, não me abati, bora pra frente, bora. E fui, né, tive várias complicações, né, já tive trombose, já tive, sabe, vários momentos que eu quase, né? E tá tudo bem, né? Vamos lá, vamos pra tratar, vamos cuidar. Veio a pandemia, quase morri na pandemia, porque eu tenho asma, então imagina, né? E pra quem não sabe, né, tá sabendo agora também, eu trabalhava em hospital. Então a área da saúde, depois da pandemia, ela ficou muito mais do que já era antes, só que as pessoas não falavam, doente. Ficaram muito doentes, né? Ficou muito estressante, muito angustiante trabalhar no hospital, trabalhar com pessoas doentes, trabalhar com familiar doente. Então é muito complicado. Por mais que eu trabalhava no hospital de grande porte, na rede particular, eu fico imaginando a rede pública. Como que não é? Mas enfim, é outro tema. Aí, o ano passado, né, em janeiro de 2023, eu tive um tratamento, e fiz um tratamento cirúrgico, que eu tinha endometriose. E eu tive que fazer uma cirurgia. A endometriose, ela tava bem profunda, tá? Ela tava bem profunda, acredito eu e o meu médico, que nós, né, conversamos junto, que foi uma das causas, mas eu não sabia que foi dos meus abortos, né? E isso que eu falo também sobre a prevenção, gente. Fazer os exames periódicos, fazer os exames de autocuidado, para vocês poderem, se Deus o livre, se acontecer alguma coisa de
ter uma doença que seja uma doença prévia, que esteja no comecinho, que você diagnosticar, para vocês se prevenirem, porque o exame mesmo, aquela coisa que você tá ali, mas eu fiz exame o ano passado, faça de novo, o exame tem que ser anual, né? É uma prevenção, sabe? O exame tem que ser, ainda mais depois dos 35, tudo, tem que se prevenir sim. E o corpo, de uma certa forma, ele vai falando, né, com a gente. Exatamente. Começa através das doenças, mas é um toquezinho pra gente se olhar. Então tem que se cuidar. E eu nunca tinha feito esse exame para endometriose, que existe um exame específico para endometriose. Eu sei que é difícil, os médicos não pedem. Se você não fala o que você está sentindo, os médicos não pedem, que é um exame, né, uma ressonância mais profunda, tal. Mas peça pro seu médico, porque hoje em dia a gente tem mais acesso. Doutor, eu quero saber de tudo, quero saber tudo. Ainda mais nós mulheres, que sempre tem uma coisinha ali pra poder, sabe? Então pede, se cuidem, se cuidem. Eu nunca tinha feito a minha vida inteira um exame, um ultrassom bobo da tireoide. Sabe? E foi aonde foi diagnosticado o meu câncer. Então, eu não tinha nada, não tinha sintomas nenhum. Foi silencioso, né? Sabe? E até aquele que é de sangue, que a gente faz pra saber dos hormônios, tudo normais. Mas constou somente no ultrassom, uma coisa boba. Simples. Então, assim, é isso que eu falo pra vocês, se cuidem. Isso também é autocuidado. E aí eu fiz aí, em comum com o meu médico, em concordância com o meu médico, a gente fez a cirurgia, que era cirúrgico, né? A endometriose era cirúrgico. E como eu tinha alguns problemas também a mais no útero, eu também acabei tirando o útero em janeiro. Mas você é muito nova. Mas foi em comum acordo com o meu médico, foi necessário. Eu estava super mega tranquila. Eu estava com a minha consciência em paz. Não queria mais saber de filho. Nem tenho mais nem saúde física, mental pra ter outro filho. Já pensou, depois de meu filho com 21 anos, não tem nem cabimento pra mim, tá? Pra mim, na minha consciência, não tem mais. Não tem psicológico. Então, assim, pra mim tava super resolvido, né? Eu tirar o útero. Então, eu falo pra vocês, eu conversei, aí eu fiz a cirurgia, foi tudo lindo e maravilhoso na cirurgia. O pós-cirúrgico foi complicadinho, foi chato. 15 dias depois que eu voltei, não consegui trabalhar, foi uma dor insuportável, eu cheguei a desmaiar de dor e eu tive uma complicação, né, dessa cirurgia. Não vou falar aqui termos técnicos, o nome, tudo certinho, que algumas pessoas podem não entender. Eu tive como se fosse uma espécie de um líquido abdominal. Então, tinha 32 ml de líquido no meu abdômen. Não fazia parte de mim, né? Então, vamos dizer ali que meus órgãos estavam tudo nadando. Então, assim, é uma dor insuportável. Tanto que eu desmaiei de dor. Nossa. Então, eu fiquei mais um tempo internada. Então, mexeu muito no meu psicológico, sabe? Foi bem difícil mesmo, bem complicado. E aí, dentro disso, eu fiquei 3 meses afastada. Porque foi tudo muito complicado. E eu só me recuperei da cirurgia quase 2 meses. E a gente teve de INSS, essa coisa tudo. Então, assim, eu fiquei 3 meses afastada. Pra você ver que foi bem tenso mesmo. Eu tinha um abdômen que parecia de uma gestante de 9 meses. Nossa. Foi bem complicado mesmo. Mas passou. E quando eu voltei a trabalhar, já voltei num estresse total. Sabe, assim, que já tava o meu psicológico um pouco abalado. Sim. E aí, daquela coisa de você estar afastada, de você voltar, nunca tinha ficado afastada na minha vida. Falei, meu Deus, e agora, né? Tirando os 15 dias sempre que eu fiz outras cirurgias, até do câncer eu não fiquei afastada. Só fiz 15 dias só, né? E eu fiz as minhas cirurgias, na época podia, hoje não pode mais. Na época eu fiz nas minhas férias. Então, eu fiquei afastada. E foi super tranquilo. A recuperação, a radiodo, foi super tranquilo. Eu não fiquei afastada. E aí, eu voltei. Eu tive um pico de estresse muito grande no meu serviço. Que aí eu desenvolvi o burnout.
Então eu tive um estresse muito grande, muito grande. Tanto que eu voltei em abril a trabalhar. Quando foi em agosto eu ia sair de férias. Aí eu falei pra minha chefe, eu quero sair, eu quero ir embora, manda embora, estressada, horrores. E ela falou assim, eu não tenho nem motivos pra te mandar embora. Então não tem como eu te mandar embora. E aí eu falei assim, mas manda embora, chorando. Ela já não tava bem aí, né? Já aí ela tinha falou assim, coisa. calma, que você vai sair de férias, é estresse para as férias, tal, não sei o quê. Tá. Eu falei assim, tá bom. Só que dentro disso, eu pedi, nesse dia que eu falei com ela, eu fui no psiquiatra e pedi pra ele me dar atestado. Eu fiquei uma semana. Aí eu já entrei de férias. Só que eu curtia férias? Não curtia férias. Cada dia que passava, eu falava, pra mim era menos um dia que eu tinha que voltar a trabalhar. Então eu não curtia as férias. É ansiedade. Não foi uma coisa assim. Eu tava ali, eu sofria com antecipação porque eu já ia voltar. Ai, meu Deus, falta 15 dias. Ai, meu Deus, falta 20 dias. Ai, meu Deus, pra mim voltar a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, e como eu trabalhava 12 por 36, então nós tínhamos direito a 2 dias de folga. Então eu antecipei essas folgas e fiquei mais 5 dias em casa após minhas férias. Então, dentro disso eu voltei depois de quase uma semana aí, né? E eu voltei no dia 9 de setembro. No dia 9 de setembro, eu voltei a trabalhar, só que eu não consegui trabalhar. Não, 7 de setembro, eu trabalhei, mas eu também não consegui trabalhar. Quando foi dia 9 de setembro, foi num sábado, eu não consegui trabalhar. No domingo, eu tava no plantão, mas eu não consegui trabalhar. Nossa. Né? Aí no domingo era meu descanso. Na segunda era pra mim trabalhar. Eu falei, eu não vou trabalhar. Eu acordei mal, com a asma atacada. Na minha cabeça era asma. Com a asma atacada. E eu falei, e agora? Eu vou no hospital. Eu fui pro hospital, cheguei lá, doutor com a asma atacada. Ele está com crise de ansiedade, eu tô com a asma atacada. Qual que é o problema que eu tô com a asma atacada? E realmente, eu tava até, né, chiando, né? Tava. Uhum. Mas ele diagnosticou que era uma crise mais de ansiedade do que a asma. Ele me deu as medicações, me deu bombinha, tudo, mas era a crise de... Uma coisa ali, gente, por isso que eu falo, o corpo, ele reage conforme a sua mente, né? Então, uma coisa ali foi interligada à outra. O corpo vai falando, né, pra gente. Exatamente. Né? E aí eu liguei pra minha amiga Paty. E aí eu falei que eu tava com a asma atacada. Ela, amiga, vem pra cá. Fica aqui comigo então, porque amanhã você não vai trabalhar, fica aqui comigo. A gente fica aqui em casa. E aí eu fui pra casa dela, né? Os pais dela não estavam lá, tudo é a filha dela. E eu tenho super mega, né, liberdade ali. E fui pra casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, a gente conversou o dia inteiro. Eu dormi um pouquinho à tarde, que eu tava meio sonada ainda por conta das medicações. E aí, quando foi à noite, ela é contadora, ela trabalha, né, pelo computador, tudo. Ela tava mexendo muito no computador. E eu tentando conversar com ela, e ela falava comigo, mas olhando pro computador. E eu queria, de alguma forma, sem expressar, de alguma forma, que ela me desse atenção. Mas eu também não falei, não comuniquei isso. E aí, eu falei, quando foi umas 10 e pouco da noite... Eu falei, amiga, eu vou lá pra fora, que lá tem uma área, né, uma varanda, assim, grande. E eu falei, amiga, eu vou lá pra fora. Ela mora em Sobrado, é muito grande, porque são várias casas, mas a casa dela é térrea. E eu fui lá pro quintal. Quando eu cheguei no quintal, eu me debrucei no parapeito, na varanda dela. E eu olhando pra baixo, que é bem alto mesmo, vamos dizer aí que é uns 4 metros, 4 andares, né? Que eu não sei mais ou menos a metragem, mas eram uns 4 andares, né? Sim. E eu olhando assim, vendo várias formas, porque na minha cabeça já tava decidida, vendo várias formas de me jogar pra ser fatal. Porque se eu caísse de um jeito, poderia só se quebrar. Se caísse do outro, poderia não acontecer nada. Então, eu queria várias formas de realmente encerrar aquela dor que eu sentia, aquele estresse, aquele sofrimento, aquela depressão, aquela ansiedade, aquela crise de tudo,
Porque eu falo pra vocês, galera, eu falo pra vocês com convicção. Depressão, ansiedade não é brincadeira. Não é coisas assim, do falta de lavar uma louça, falta de lavar uma roupa, falta de trabalhar, falta de que fazer. Porque muitas pessoas têm tudo isso, fazem tudo isso, trabalham, estudam, fazem tudo, namora, é casado, tem filho, tem não sei o quê. E chega numa estafa tão grande, que realmente a saída pra ela naquele momento é encerrar a sua vida. E quando a gente fala também, né, de tipos de pessoas, também tem as classes sociais, né? Porque muita gente acha que a pessoa fez isso porque ela não tem dinheiro, a pessoa fez isso porque ela tem muita conta, ficou desesperada. E não, isso é uma questão geral. Não é só uma questão de quem não tem dinheiro ou quem tem dinheiro, de quem não tem ocupação mental e por isso que vai se achar de fazer isso. Não é frescura. Né? Eu acho que a primeira coisa é esses pequenos sinais que até você foi dando na sua história, né? É uma história com muitos desafios. Então, uma história que já vem com muitos desafios e uma pessoa que já gosta mais de ajudar do que ter que parar para ver alguma coisa, né? Pelo que na sua história você sempre foi, vamos fazer, igual você falou. Não dá, não tinha como, muitas situações. Com a perda da sua filha, por exemplo, não teve aquele momento do luto. Não te deixaram, você também não conseguiu ter aquilo, né? Você não se sentiu com um acolhimento para você conseguir falar, não, agora eu vou relaxar aqui, deixa eu viver isso, depois vai passar. Então, quando tem os pequenos avisos, o corpo físico, então a saúde, né, foi acometendo algumas coisas na sua saúde. Porque o corpo já estava dando sinal. O corpo já estava falando, tem alguma coisa que não tá legal aqui. Tem alguma coisa que não tá legal aqui. E foi acumulando, e foi acumulando. E são os pequenos detalhes que vão fazendo com que as outras pessoas vão falando que é frescura e você vai deixando isso ser também de uma certa forma. A gente fala, é mesmo. Não, deixa eu lavar a louça aqui, tô pensando besteira. Deixa eu fazer uma coisa aqui, não é isso. E aquilo vai ficando dentro da gente. E é engraçado que eu conheço, né, do meu ciclo mesmo de amizade, né, amizade mesmo, família, que umas 3 pessoas que falavam, isso aí é coisa de falta de lavar roupa, falta de lavar uma louça, que passaram, às vezes estão passando por depressão hoje, e falam assim, meu Deus, como realmente não é frescura. Eu falei assim, às vezes a gente precisa passar pra sentir que não é aquilo. E não julgar. Sim. Enfim, aí nesse dia eu peguei olhando, vendo várias formas, né, de cometer o ato, mas ao mesmo tempo tendo aquele pensamento, ai meu Deus, mas se acontecer isso, minha amiga, a mãe dela, a filha dela, vão vir polícia, vai acontecer isso, vão achar que foi elas que me jogaram, vai ter, né, todo aquele reboliço, meu filho. Então muita coisa eu fiquei reverberando ali. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não, mas eu vou fazer. Então, sabe, vinha, ao mesmo tempo que vinha um pouquinho de lucidez, aí a sanidade vinha, tomava conta, e eu tava com o pé já, né, pra fora, assim. Eu escrevi, não lembro se eu postei alguma coisa nesse sentido, no Instagram, e um amigo meu me respondeu, e ele me ajudou muito naquele momento. Ele me ajudou muito, a gente começou a conversar, e é onde eu fui. E eu acabei me despedindo dele, a gente conversou, conversar. Não me recordo aqui nesse momento se ele me ligou, chegou a me ligar, se a gente só ficou conversando por mensagem. Não me recordo realmente, que foi momentos ali bem conturbados. Só sei que a gente conversou bastante e automaticamente eu fui regredindo, né? A perna já passou para um outro lado e ali foi, né, as coisas foram fluindo melhor, mas eu não parava de chorar. E você foi sentindo esse acolhimento mesmo exatamente, que distante, né? Exatamente. A minha amiga apareceu do nada, ela falou, amiga, o que você tá fazendo? Aí, porque eu tava, né, só chorando. E ela falou, amiga, o que você tá fazendo? Aí eu falei pra ela que eu ia fazer, ela, amiga, pelo amor de Deus. A gente começou a conversar. A filha dela apareceu, mas eu tava chorando ainda. A filha dela apareceu, do nada, né, não sabia, não falei pra ela o que tinha acontecido, não mencionei pra ela. Ela só viu eu chorando e ela falou assim, Dani, posso te dar um abraço? E pra mim, naquele momento, foi aonde
me pegou e onde tudo aconteceu, né? Foi muito maravilhoso. Foi um abraço tão genuíno, tão, né, sem palavras nenhuma. Ela só me abraçou. Foi um movimento, né? Uma ação ali que muitas pessoas, às vezes, só precisa de um abraço. Exatamente. Né? Para não cometer isso. Para não tirar a própria vida. Então, de repente, a prevenção, ela é um abraço, ela é um sorriso, ela é uma atenção, né? A prevenção, ela vem disso também, de acontecer isso. O seu amigo que falou com você, ele não sabia a ajuda, a dimensão disso que foi para você ter conversado, desabafado, falado alguma coisa, e alguma coisa que ele falou para você foi aquele quentinho no coração que pelo menos te afastou de fazer aquilo, né? Então, essas coisas, essa prevenção da conversa, do olhar, de se olhar para dentro para conseguir olhar para o outro, de um movimento de abraço, isso tudo faz total diferença, né? E aí, assim, naquele momento, aconteceu tudo isso. Só que eu achei que tinha acabado, né? E não tinha acabado. E aí, no outro dia, tudo bem, né? Quando eu fui trabalhar. Quando foi na quarta-feira, dia 13 de setembro, eu fui trabalhar. Não queria ir, mas eu fui trabalhar. E chegando lá no serviço, eu tive uma crise de pânico, uma crise de estresse, uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, uma crise... Acho que todas as patologias mentais ali acatou em mim. Só não tive borderline ali de me rasgar toda, mas eu tive uma crise, né? E eu peguei e falei, nem peguei plantão nem nada, cheguei e falei pra minha chefe, eu falei assim, chama minha chefe, que é a gerente. Eu falei, chama. Eu não queria nem chegar perto da minha gestora direta ali, eu não queria nem chegar perto dela. E aí chamaram a outra, né? Ela veio, eu falei assim, o negócio é o seguinte... se vocês não fizerem algo por mim agora, né? Eu vou na ponte do 9 de julho e vou me jogar. Então foi um alto de desespero, um grito, né? De misericórdia ali. De me salva, porque se vocês não me salvarem, eu não consigo me salvar. E eu não tava querendo chamar a atenção de ninguém. Eu tava num ato de desesperador. E aí eles me levaram pro pronto-socorro, né? Que é no próprio hospital, mas me subiram pro pronto-socorro. E chegando no pronto-socorro, eu só queria dormir. Eu só queria dormir. Me dá um remédio. Aí eles me deram só um sedativo pra dar uma calmadinha, mas não que eu dormisse. Porque, claro, você precisa conversar com o psiquiatra ainda. Eu falei, não quero conversar com ninguém, eu quero dormir. Na minha cabeça, tá, galera? E aí, o psiquiatra veio, demorou um pouquinho, mas o psiquiatra veio. Né? Nisso eles também chamaram meu filho, né? Avisaram pro meu filho foi pra lá pra ficar comigo. E aí o psiquiatra chegou e eu conversei com ele, explanei tudo ali pra ele, né? Ele falou pra mim, foi muito engraçado que ele falou assim pra mim, a gente conversando, né? E aí eu falei pra ele assim, ó, eu não vou tomar remédio, né? Porque se eu tomar remédio, vocês vão fazer lavagem. Eu não vou fazer tal coisa que vocês vão reverter. Eu não vou fazer tal coisa. Então eu explanava ali pra ele tudo que eu poderia fazer, que não ia dar certo, e que eu já tinha convicção do que eu ia fazer, que ia ser eficaz, né? Que ia ser fatal. E aí ele falava assim, não, calma, a gente tem duas opções pra você, né? A primeira é a internação. Eu nem esperei ele chegar a falar a segunda, Cris. Nem esperei. Eu já falei, eu quero, porque eu sabia do risco que eu tinha pra mim mesma. Então, eu tinha, por ser da área da saúde ali, eu tinha certeza absoluta do risco que eu corria. Então, eu falei assim, chegou minha hora. Mas, na minha cabecinha, ingênua, naquele momento, eu vou ficar 2 dias numa clínica não, no hospital. Vou ficar 2 dias só, 3 dias. Só preciso disso pra dormir, tomar um remédio, dormir, não acordar assim, sabe? Só dormir. Na minha cabeça. Porque por mais que seja da área da saúde, eu não tinha tanto conhecimento na área psiquiátrica. Sim. Então pra mim, eu tomava ali um remedinho, ficava ali no hospital mesmo. E pronto. Aí ele falou assim, só que você não vai ficar aqui. Ah, não, tudo bem, também aceito, né? Vou pra onde? Ele saiu pra uma clínica. Não, nossa, vou pro spa. Nossa, tava achando que eu ia pro spa.
Galera, pelo amor de Deus, não que as clínicas, né, sejam ruins, Não, né, péssimas, não. não é isso. Não existe mais aquela coisa de manicômio, de choque, disso, aquilo, não. Uhum. Mas pra mim, nossa, eu tava indo pra um spa, de boa. E aí eu fui pra uma clínica, né, eu fui transferida de ambulância. Eu fui pra uma clínica a qual eu não me adaptei, né, as normas, algumas coisas ali que eu não achei legal. Por mais que eu estava sedada, por mais que eu estava mais pra lá do que pra cá, mas algumas coisas ali não estavam meio fora, ainda mais por ser uma clínica particular, pelo convênio. E aí, eu pedi pro meu filho no outro dia, ainda passei a noite lá, tá? E no outro dia eu pedi pro meu filho, falei assim, eu preciso sair daqui. Preciso sair daqui, aí ele pediu transferência, aí eu tive que pedir alta de lá, vim pra casa, né? Quando foi na madrugada, ainda procurei uma clínica lá, porque eu tinha medo de mim. Eu tinha medo do que eu ia fazer. Eu tinha certeza disso. Então, na madrugada mesmo, ainda eu não dormi, né? Eu pesquisei uma clínica e eu vi que tinha aqui na Redondeza, uma no Jaçanã, que eu fui pra lá. Aí, quando foi 7 horas da manhã, eu fui pra essa clínica. Num sábado, eu fui pra essa clínica. E aí, fui pra essa clínica no Jaçanã, onde eu fui... Mas, se eu falar pra você, porque acho que a medicação que eu tomei 2 dias antes, então começou a fazer efeito. Se eu falar pra você como eu cheguei lá, com quem eu falei, como que eu falei, não sei. Não sei. Só sei que eu cheguei nessa clínica, meu filho me levou, meu irmão me levou, minha nora me levou, não sei como eu cheguei, não me lembro o caminho, não lembro nada. Hoje eu sei o caminho porque eu continuei fazendo tratamento lá, né, pelo consultório, pelo ambulatório, então eu sei como chegar lá, mas na época não sei, não imagino. E aí uma clínica muito acolhedora, né, muito boa por sinal, para cuidados, para tratamento, né, tanto psicológico quanto de dependentes químicos e alcoólicos. Então, assim, foi uma clínica que me acolheu muito bem. E aí, assim, lá eu falei, bom, quando... Detalhe, galera, eu tomei remédio, eu só acordei 2 dias depois. 2 dias depois. Onde eu tô, quem sou eu, né? Porque eu tava literalmente fora da casinha ali, né? E aí meu filho foi me visitar e falou, mãe, você vai ficar aqui 30 dias. Eu, o quê? Nossa. Mas enfim, né? Foi muito necessário, galera, porque realmente eu não estava bem. Eu não tinha condições alguma de me responder por mim mesma. Durante uma semana, durante a primeira semana, ainda tentei lá, não vou explicar aqui como, né? Porque, apesar que lá eles tiram tudo, tá? Eles tiram tudo que corre risco de você cometer algo. Mas eu dei um jeito, né? Então eu falo que tomarem muito cuidado em relação a isso. E durante esse mês foi extremamente necessário pra minha vida. Porque lá, literalmente, eu automaticamente, obrigatoriamente, eu tive que olhar pra mim. Então, eu falo pra vocês, parem antes que a vida te pare. De alguma forma. Mas que não seja uma paralisação definitiva. Porque muitas vezes a gente para porque já chegou na estafa 0 e aconteceu o ato, né? Mas muitas vezes a gente comete suicídio em vida. A gente morre em vida. A gente para. Uma coisa que você falou, que a gente estava conversando, é que você ouviu falar que as pessoas que cometem, né, chega mesmo a tirar a própria vida, são covardes. Eu achei muito interessante que você falou que você não acha que as pessoas que tiram a vida são covardes. Pelo contrário, elas são até muito corajosas demais, totalmente fora delas, né, muitas vezes perdidas, sozinha. Deve ser uma dor, eu não sei como que é essa dor, não espero sentir, mas eu acho que todo mundo acaba passando por algumas coisas no sentido de estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo.
E desse pensamento, dessa sementinha, aquilo começa a crescer. Começam a brotar ideias, formas, os problemas vão vindo a monte, e aí você só vai achando uma solução de, nossa, eu acho que aquela plantinha que eu falei, eu vou ter que regar, porque só tem essa solução. E realmente, eu também acho que quem tira a própria vida está completamente fora da sua própria vida, né? Ela tá fora do que é viver, ela tá sobrevivendo, ela tá fazendo o que tem que fazer, muitas vezes tá se rastejando, muitas vezes num sorriso, muitas vezes numa piada, né? Teve influenciadores aí, um menino, eu não lembro o nome dele, que ele fazia, né, piadas e coisas engraçadas e ele se matou. Sabe, ele simplesmente foi, e você fala, não, mas ele é engraçado, ele é feliz, ele é animado, ele passa essa coisa boa, mas ele só passa. Muitas vezes é a armadura para que ninguém veja o quanto que ele era frágil por dentro, né? E às vezes o pedido de socorro, ele vem posso falar com você uma coisinha? E aí você fala, depois você fala, peraí, é tudo muito corrido, o amigo ligou, queria falar uma coisinha, desabafar, e você, depois eu vejo, e aí você depois se martiriza, nossa, eu podia ter ajudado esse amigo. Porque às vezes uma coisinha pode se criar uma coisa muito maior, uma semente muito maior e boa dentro da pessoa que está passando por essa dificuldade, para que ela possa reviver e assim começar vivendo e não sobreviver só com os desafios, só com as dores, né? Exatamente. E eu vou falar aqui também, explanar bastante aqui, que não é impulsividade, tá? Muitas vezes, realmente é num impulso. Cheguei ali, joguei no metrô, cheguei ali, joguei da ponte, Realmente, às vezes, acontece no impulso, galera. No impulso. Porém, a maioria das vezes é planejado. É planejado. É algo tão assim, tão desesperador. Já tá muito certo na cabeça, né, da pessoa, que ela vai fazer e pronto, né? Porque aconteceu um caso comigo que eu vi e eu fiquei extremamente chocada de uma moça, né? Não posso falar nome, não posso falar onde, não posso falar como. Mas assim, de uma moça que ela foi no salão. Ela sempre pintava a unha de escuro. Ela pintou de branquinho. E ela foi lá, se pintou, se maquiou, aconteceu, fez o cabelo, fez escova. E ela falou assim pra manicure. Volta, é a bateria. E aí, ela falou assim, a última vez que eu pinto de branco. Tudo bem. Quando foi no outro dia, eles descobriram que ela cometeu suicídio. Nossa. E ficaram todo mundo em choque, que era uma mulher super bonita, super vaidosa, pra você ver, super vaidosa, super, né, trabalhadeira, assim, sabe? Tinha a rotina dela, de academia, disso, daquilo. Só que ela foi lá, num depósito, comprou a corda, né? Limpou a casa dela, que a casa dela também é impecável, trancou a casa dela, apagou tudo, tirou tudo das tomadas, né, fez tudo bonitinho e se enforcou. Só que ainda ela pegou e se jogou pela janela dos fundos da casa dela pra ninguém ver. Pra não dar tempo de salvar. Entendeu? E olha pra você ver como que é. Foi um planejamento, né? Então, assim, é bem complicado. Então, assim, eu conheci uma pessoa também. Essa pessoa mesmo relatou pra mim que ela pegou pra cometer o suicídio, pra não fazer bagunça total. Ela se trancou num box e começou a se cortar no box. Nossa. Pra não fazer sujeira, não fazer aquela coisa toda, tal, numa cama, enfim. E ela pegou e ela ligou ainda o chuveiro, deixou o chuveiro lá e pro sangue, enfim. Mas, gente, eu quero peço mil desculpas, eu não tô aqui pra poder só relatar essa dor, né? Mas sim da onde que vem, né? Não, mas não é nem relatar, Cris. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém, pelo amor de Deus. Eu não tô, pelo contrário, pra vocês terem noção de como que é a nossa saúde mental. Como que funciona a nossa mente, como é
triste, como é dolorido, sabe? E sutil ao mesmo tempo, né? Que a gente tenta, o ser humano, ele tenta fugir disso, ele tem a preocupação ainda com o outro. Mas nunca se preocupam com aquele que realmente está doente. Exatamente. Seja uma pessoa rica, pobre, alta, baixa, não importa. A pessoa, ela grita pro socorro, sim, sabe? Então você tem que começar a olhar não só pra você, sim, sabe? Começar a ter essa percepção do seu amigo, da sua família, do seu filho, sim, sabe? Da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge, sabe? Que ele está pedindo socorro. Esse mês, infelizmente, é um mês que foi nomeado, que a gente não queria nem que existisse, que foi nomeado para ter essa conscientização sobre o suicídio. Ele existe. E a tendência, sabe, tá crescendo cada vez mais. E as pessoas têm que parar. Não é normal, não é frescura. E não adianta ficar colocando aí na mídia, colocando aí para todas as redes sociais, quando aparece com alguém que é muito famoso. Sendo que acontece muito mais com anônimos. Exatamente. Porque não tem rede de apoio, porque não tem uma segurança, porque não tem um cuidado, não tem uma rede de apoio de profissionais. Porque é muito difícil. Pra mim deveria ser obrigatório ter esse atendimento de saúde mental. Porque é muito difícil. Eu tive uma rede de apoio profissional porque eu tinha convênio. E quem não tem, Cris? E quem necessita do SUS? É muito bonito, né? Porque todo mundo coloca, né? Setembro amarelo, é uma cor linda, maravilhosa, né? De coisa. Mas assim, cara, pra mim não deveria existir. Não deveria existir. A gente não precisaria estar tendo esse dia de prevenção, né? Mas tá, beleza. Sabe? Principalmente no final de ano. O que mais tem em final de ano, que é triste, é deplorável, sabe? É solitário. Então, assim, é isso que as pessoas têm que ter, essa identificação de olhar pro outro. Sim. Aqueles 30 dias que eu fiquei, eu tive tantas experiências, porque depois a medicação vai fazendo efeito, você vai tendo mais de consciência, passando ali os 10 dias, os 10 primeiros dias você vai tendo um pouco mais de consciência, vai tendo um pouco mais de razão, sabe? Você vai tendo um pouco mais... Vai voltando mais pra si, a ser você, entendeu? Então você conhece as histórias ali e você fica abismada. Que ali tinha psicólogo, ali tinha dentista, ali tinha assessora parlamentar, ali tinha advogado, ali tinha de tudo. Por isso que não está em uma classe ou um gênero ou uma posição social, está no ser humano. E o que mais acontece, principalmente, é os jovens. Eles não têm estrutura, não tem. E muitas vezes os jovens, eles são ali dominados pela essa rede social, por esse mundo digitalizado. Essa necessidade de aprovação, sabe, né, do outro. Exatamente. Quando você posta uma foto que você quer que o outro sente que você está bem, ou você quer passar que você está bem. Exatamente. Sempre pro outro, né? Sempre de ter o melhor celular, de ter o melhor tênis, de ter a melhor roupa. E será que eles precisam disso? E o amor tá indo embora. O amor tá indo embora, sabe? Não existe mais. Os pais ocupam eles com as coisas, sabe? Porque trabalham muito, não sei o que, com coisas. Então, assim, com coisas materiais e afazeres. Sim. Vai pra natação, vai pra natação, já pra natação. Eu sei porque lá tinha muito disso. E eu tava lá, como era uma das mais velhas, eles pediram um colo. Quantas dormiam no meu colo? Porque não tinha o colo do pai e da mãe. É uma profundidade que isso vai, né, muito grande, né? E quando a gente fala de prevenção nesse Setembro Amarelo, que aqui a gente falou muito sobre essas dores, né? A sua história, que é de superação, que é de muito desafio, mas é de muita superação também.
e esgotamento, né? E é a história da maioria da população, de muitos desafios, né? É muitos desafios, é cada dia uma coisa e a gente não vai conseguindo deixar cada coisa no seu lugar, a gente só vai colocando. Mas já que a gente precisa falar de como isso não estourar, de como isso não acontecer, eu queria saber de você qual foi o momento depois disso, né, que você pode falar para as pessoas do seu a questão em si é como você conseguiu, né, depois sair disso e vem se mantendo nisso, e o quanto você conseguiu ver o quanto era bom você viver, o quanto você estava conseguindo ver um outro lado, o quanto você conseguiu saindo disso, porque lembrando que você também teve uma rede de apoio, igual você já falou aqui, que não é todo mundo que não tem essa facilidade, mas o que você poderia falar para as pessoas que fosse algo para prevenir? Para começou uma coisinha, o que te ajudou e o que você tem para falar para essas pessoas que estão querendo fazer isso, que acha que não tem mais chance, que já pensa isso, que essa sementinha que a gente falou já está começando a ter mais sementinhas nesse sentido ruim. O que você teria para falar para essas pessoas? Primeiramente que não é estresse. Não é estresse. É aquela não vontade de levantar, aquela excessiva, aquela não vontade de comer excessiva, aquela não vontade de tomar banho excessivo, aquela tudo excessivo, sabe? Ou demais, compulsão em comprar. É um negocinho. Grita. Que seja pro vizinho, pra vizinha, pro pai, pra mãe, pro tio, pra amiga. Grita. Fala. Nossa, não tô legal. Mesmo que você não identifique o que seja. Não estou legal. Começa a olhar realmente, olha pro espelho e fala, você tá legal? Não, não estou legal. Então, essa é a forma que eu encontrei e eu encontro hoje, por mais que passou, consegui, superei. Muitas vezes começa uma coisinha aqui, porque nosso dia a dia, né? E é mais fácil a gente voltar para um caminho que a gente já fez, né? Então, é complicado. Então eu falo, epa, bora lá, Daniele, não pode. Mas não é igual antigamente. Hoje eu falo, respiro, não tá legal, vamos ali reprocessar e vamos ver realmente onde não tá legal e você não permitir mais. Pedir socorro, né? Exatamente. Então, grita, sabe? É a melhor forma de você não precisar chegar realmente no fundo do poço. Então, eu falo pra você hoje que tem que pedir ajuda. Seja pra qualquer ser humano, pra qualquer pessoa. Não conseguiu? Procura um psicólogo. Eu tô com muita dor de cabeça, eu ando muito, sonolenta, eu ando muito pesada, eu ando muito, sabe, irritada, eu ando muito, tudo muito excessivo, muito excessivo. Então, você tem que começar a se perceber, todo momento da vida. Não é fácil, tá? Não é fácil. Não tô falando assim que eu sou a super mulher, a super... Não é fácil. Até hoje ainda eu faço terapia convencional, eu faço minha terapia, eu faço, sabe, vou buscando ali outras coisas, outros métodos que vai me ajudar, tirando a dança, né? Outros métodos pra poder não voltar, pra poder não ter nenhum tipo de crise, nenhum tipo de, sabe? Eu tô estressada, eu tomo uma taça de vinho, vou sair puxando, faço qualquer coisa pra não voltar àquela, como diz um conhecido aí, pra não voltar ao Velho Testamento. Então, assim, eu tô no novo agora, então o velho não quero voltar. Então eu busco formas de não voltar. Sim. E para a pessoa que pode ajudar, como que uma pessoa pode ajudar a fazer isso que que esse seu amigo fez, que a sua amiga fez, que a filha dela fez, que o seu filho fez por você? Você acha que o que se pode fazer para uma pessoa que está nesse processo aí, que tá dando indício? Como que você pode ajudar essa pessoa? Como você gostaria de ser ajudada? Você foi ajudada
como que você falaria para as pessoas ajudar alguém, né? Não existe, Cris, uma receita, Uhum. né? Não é receita de bolo. Para cada pessoa, eu acredito que seja uma percepção, seja uma abordagem diferente, né? Individual. Cada né? pessoa tem que ter uma abordagem. Às vezes você tá com uma crise de pânico, se você for lá, calma, não sei o que, aquele calma, a pessoa pode se agitar muito mais, entendeu? É diferente quando a pessoa tá tendo uma crise de convulsão, você segura a cabeça dela, que nem a crise de convulsão mesmo. Você segura a cabeça da pessoa pra ela não bater, né? Você tem um protocolo, né, pra cumprir? Tem, mas assim, você não tem o que fazer. Tem que esperar. Tem que esperar. É a mesma coisa, muitas vezes a pessoa tá naquela crise, naquele sofrimento. Você só olha dentro. Pra mim, acho que a melhor coisa é você olhar no olhar da pessoa e falar o que você precisa. Né? Não o que você quer. Sim. Né? Porque é igual Deus faz com a gente, né? Deus, ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Porque senão ele daria, né? Nossa, teria um monte de coisa. Então, eu acredito muito que o ser humano que esteja numa depressão, numa ansiedade, numa crise, olha no olho dele o que você precisa. O que você precisa. Inconscientemente ela vai te mostrar. Ela vai te falar, sabe? Ou é um abraço, ou é uma palavra. Ou é um gesto que eu tava sentando. Ou é um gesto, ou é sabe, alguma coisa nesse sentido. Às vezes até levava a sua amiga pra tomar, o seu amigo, a pessoa pra tomar um café, sabe? Tipo, fala que eu te escuto. Ou só ficar ali do lado, né? Às vezes ela não quer falar, ela não quer ouvir. Exatamente. Ela não quer nada, mas ela só queria uma companhia pra ficar do lado. Exatamente. Então, eu acho que a identificação, ela é individual. Muito bom. Como você quer receber isso, vai de cada um, né? Exatamente. Então, pra fechar, eu queria dizer que observem, observe o próximo. Às vezes tá acontecendo com uma pessoa muito próxima e você acha que, não, mas ela tá super bem, ela parece que tá super bem, igual o caso que você contou, tava maquiada, né? Então, não tá escrito nem estampado na cara de ninguém que a pessoa vai tirar a própria vida, né? Às vezes ela, igual você falou, arquiteta de uma forma justamente para ninguém saber. Então, observe mais, porque a pessoa que tem esse pensamento, ela vai fazer, em algum momento ela vai fazer. Então ela precisa de ajuda e cabe a nós, que é o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, de impulsionar mulheres, de trazer informações através do movimento. A gente fala de dança aqui, a gente não falou sobre isso hoje, porque a gente também quis deixar esse espaço para falar sobre isso, né? Sobre a prevenção do Setembro Amarelo, a prevenção contra o suicídio, né? E que a gente possa acabar com esse dia, que esse dia possa não existir mais e que a gente tenha um dia para celebrar que isso acabou, né? Então eu queria agradecer vocês, queria agradecer a Dani, né, por ter dado esse depoimento dela, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas se identificam, mas não falam, então é importante a gente ouvir pessoas que conseguiram, que superaram, que estão aqui, que também continuam lutando para ajudar cada vez mais as mulheres aí. E todo mundo, não é só mulher. Sim, não. Geral, sabe? Pessoas. E eu falo pra vocês, busquem mecanismo pra ajudar vocês. Não somente a terapia convencional, não somente a terapia medicamentosa, mas busque alternativas. A minha busca, e hoje eu sou livre, eu sou liberta, foi a dança que me ajudou, que me libertou, foi uma rede de amigos maravilhosos que me acolheram, que, sabe, me abraçaram. E hoje eu consigo, se eu estiver sozinha, tudo bem, hoje eu consigo, né, ter essa aversividade. Então eu falo pra vocês, busquem mecanismo, sabe? E principalmente se for a dança, experimentem essa libertação. Faça por vocês e se cuidem. Hoje a gente não explanou tanto sobre a dança, a gente não abriu o leque sobre o chair, mas para trazer um tema tão importante
É tão gratificante pra mim, né, poder trazer isso pra vocês, mesmo que foi na dor, mas hoje tá sendo no amor a vocês, pra poder vocês encontrarem que existe saída sim. Nunca é essa saída, sabe? A saída existe sim. Hoje eu tenho vida em vida, sabe? Então que vocês possam ter isso, porque a tua cura, a gente aprendeu essa frase, a tua cura é a minha cura, então e a minha cura é a tua cura, e eu acredito muito que vai ser bem enriquecedor esse tema pra vocês, tá bom? E só lembrando que eu vou deixar aqui na descrição, porque tem um link, um site que você entra e você consegue ter acesso a psicólogos que tem um valor um pouco mais acessível. Então, para quem tá precisando aí também, pra gente é uma forma que a gente tem aqui de ajudar. E vou deixar aqui na descrição. Obrigada por ter assistido. Se vocês querem saber sobre dança e como esse movimento pode te ajudar também, dentro de tudo isso que a gente falou, a gente tem vários episódios aqui com várias mulheres que também têm histórias de superação e também estão abertas para ajudar todas vocês. Um beijo, fica com Deus. Se precisar, pode mandar mensagem. Isso aí. Beijo. Tchau. I had to fall.